Vamos falar nessa aula da Comac, né, a empresa estatal chinesa que faz aviões, né? Esse avião mais recente deles, o C919, é incrível, né? Simplesmente incrível. Ele já está voando, ainda em fase de testes e de certificação, mas o projeto está concluindo, tá concluído já, e agora ele precisa de, sei lá, 5 mil horas de voo, enfim, alguns detalhes ainda para cumprir de regulação e certificação para ele poder ser vendido de fato para as companhias aéreas no mundo, né? Mas é um exemplo da agressividade, né, e da estratégia, da cabeça estratégica dos governos chineses, né? Esse C919 acabou virando um queridinho do Xi Jinping, né, do projeto mais recente dele, né? É, e a ideia dos chineses é usar esse avião, né, para abastecer o mercado que se estima seja de mais ou menos US$ 1 trilhão nos próximos 10 anos de compra de aeronaves, né? Não precisa dizer, obviamente, que o fluxo de chineses voando é um negócio absurdo, né? O mercado interno chinês já caminha para ser o maior do mundo, se é que ele já caminha para ser um dos maiores do mundo, se é que ele já não é o maior do mundo, né? Porque a gente está falando de uma população enorme, né? E que passa a ter renda, passa a atingir um nível de classe média, né? Já comentei aqui que eles têm mais de 300 milhões de chineses na classe média e eles voam muito, né? Tem muito aeroporto na China, os chineses voam muito, né? Eu tive lá e voei para todo lado, né? Esse aeroporto que eles construíram recentemente em Pequim é uma loucura, assim. Eu acho que é o maior aeroporto do mundo, mais high-tech, mais fantástico, né? O design dele. Eu vou até depois deixar uma matéria aqui, né? Então, a Comac é um empreendimento incrível, né? Do governo chinês que arregimentou, articulou várias empresas em Xangai para construir mesmo uma empresa estatal, né? Que faz aviões e eles encomendaram coisas, obviamente, do mundo inteiro, turbinas da GE, todo o avionics de fora, coisas que eles não sabiam fazer. Eles fizeram um pool de 15 empresas ocidentais altamente tecnológicas, né? Não é trivial fazer um avião, obviamente, né? Mas o governo articulou essas empresas, criou a estatal que contrata, que encomenda os projetos, né? E que tá fazendo, que está por trás de tudo isso, né? E está logrando êxito, né? Fez um avião que tem tudo para ser muito competitivo, né? Eles não estão ainda no mercado de wide body, que eles chamam de dois corredores, né? Eles estão fazendo só o body straight, né? Que tem um corredor no meio e as cadeiras do lado, né? Que é o grande mercado da Boeing e da Airbus, né? O grande, o grande mercado mundial, né, que carrega a Airbus e a Boeing nas costas, né, o grande produto de venda dessas duas empresas é esse avião chamado narrow Body, né, que tem só o corredor no meio e as cadeiras do lado. Que custa, pelos dados que eu estava vendo recentemente, custa 100 milhões, entre 100 e 120 milhões de dólares, um Boeing desse, e inclusive o 737 MAX, né, que foi o fiasco maior da Boeing, né, que pode ser inclusive o gatilho da derrocada da Boeing, né, depois, enfim, a companhia já vinha mal e com o coronavírus, depende do socorro americano, inclusive, né? Mas sempre foi o avião mais lucrativo, o 737, assim como o equivalente da Airbus, não me lembro agora se é o A320. São esses aviões mid-range, né, que fazem distâncias de, sei lá, voos de 4 horas, 5 horas, que são os que mais vendem no mundo para abastecer os mercados internos, né? Existe um duopólio na economia mundial, em que Boeing tem metade, Airbus tem metade, um duopólio poderosíssimo, né, que a Embraer tentou um pouquinho enfrentar, começando com os jatos regionais, mas já estava avançando nessa família de jatos maiores, né, acabou sendo comprada pela Boeing. A própria Bombardier também fez uma associação grande, né, a Bombardier canadense fez uma associação importante com a Airbus, né, mas é um mercado muito difícil de se penetrar. São, na verdade, duas empresas e dois países, né? Se é que a Europa é um país, na verdade, a Airbus é um consórcio, né? É uma empresa que é de um consórcio de países, né? Que tem empresas de vários países e participação, inclusive, de governos, né? Então, os chineses tiveram a coragem de montar a sua própria Boeing e a sua própria Airbus, trazendo tecnologia do Ocidente para o que eles não podiam fazer, e desenvolvendo a própria tecnologia deles localmente do que eles conseguiram fazer. Os russos também estão avançados, né? Eu diria que é
o quarto país no mundo, né, junto com a Europa, Estados Unidos e China, o quarto país no mundo que está bem posicionado, já tem aviões comerciais, né? Lembra do Tupolev e tantas outras empresas russas, né? Que desenvolveram aviões, né? Claro que tem os caças, né? O Su, que é de uma empresa agora que eu não me lembro o nome da Rússia, e os MiGs, né? Os MiGs tradicionais, né? Para quem assistiu aquele filme lá do Tom Cruise, do como é que chama aquilo? Wings of Glory, não me lembro o nome, né? Mas enfim, os russos também sempre bem posicionados do ponto de vista tecnológico, né? E Brasil e Canadá, que o Canadá mais até à frente do Brasil, mas o Brasil com a incrível Embraer, né? Que foi um negócio que a gente desenvolveu aqui, né? Quando a gente estuda a história da aviação, né, a gente vê que o papel do Estado, a mão pesada do Estado é fundamental, né? É verdade que algumas empresas nasceram, por exemplo, a Boeing, né, uma empresa privada, mas todo o papel do orçamento, da defesa, né, do gasto de guerra e de desenvolvimento tecnológico sempre foi fundamental para essas empresas, inclusive nos Estados Unidos, né? Toda a grana do Pentágono de desenvolvimento de caças, né? Você pega a Lockheed Martin, né? É muita grana que se coloca no setor aéreo por objetivos de defesa e por objetivos tecnológicos, né? Inclusive me fez lembrar agora o caso do Gripen sueco, né? Também muita grana, encomendas do governo na Suécia, né? Inclusive tecnologias que a gente já falou aqui que são subproduto disso, né? Os radares, né, dos caças suecos acabaram ajudando a Ericsson a estar hoje capacitada a fazer 5G, né? Então toda a indústria da aeronáutica ela é fortemente dependente da demanda governamental, dos contratos governamentais e vamos dizer assim, de uma ação, de uma postura ativa dos governos, né? Então o que a China fez, num certo sentido, nada mais é do que todo mundo faz, né, em relação à aviação. É claro que a China é mais ostensiva e ela criou uma estatal mesmo para fazer aviões, né, um pouco na linha mais próximo até da Rússia, né? Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa a coisa é mais sutil, mais, vamos dizer assim, mais escondida, né? Tem um processo que corre na OMC da Airbus contra a Boeing, e a Boeing também processando a Airbus em relação aos subsídios, né? Então a Airbus acusa o governo americano de ter dado de mais de 5 bilhões de dólares de subsídios para o desenvolvimento do Boeing 787, né? O Boeing 787 é esse mais recente, que tem aquelas baterias de lítio que inclusive pegavam fogo, né? Mas ele é um avião super high-tech design, né? É o produto mais sofisticado que a Boeing fez, né? E com muita ajuda do governo, né? Então a Airbus, porque nessa briga, nesse duopólio, tem muita disputa comercial, de mercado, inclusive de agressão jurídica, litígio mesmo, né? Então esse processo na OMC aberto pela Airbus acusa a Boeing, eles chamam até o 787 de Subsidy Liner. Subsidy Liner, né, que é o avião que mais ganhou incentivos na história da indústria aeronáutica, segundo a acusação da Airbus. Né? E a Boeing, por sua vez, acusa a Airbus de receber vultosos subsídios do governo alemão, do governo francês, né? Lembrando que o consórcio que é dono da Airbus é um consórcio de vários países. Né? E quando você vê a história, inclusive, da Airbus, né, resgatando até. Desculpe, se a gente lembrar do Concorde, né? O Concorde foi um movimento principalmente da França, mas também com a ajuda dos ingleses, né? Da British Airways, né? Que eram as duas que tinham, Air France e a British Airways. Mas o desenvolvimento do Concorde teve uma mão pesadíssima do governo francês, né? E todas as tecnologias que foram desenvolvidas ali, de fly-by-wire, dos freios de carbono, né? Porque o Concorde ele tinha vários problemas, né? Mas um deles era o problema de você frear um bicho que acelerava tanto, né? É um pouco até do que eu comentei, acho que no filme já do Ford versus Ferrari, você vê quando você tem que frear um carro ou um avião a 300, 400 km por hora, o que acontece basicamente é que pega fogo no freio, porque a fricção é tanta, né, que aquilo vira uma brasa, né? E aí, se não me falha a memória, os próprios freios de carbono usados ainda no setor automobilístico vieram das pesquisas do Concorde, né? Que uma das grandes inovações do Concorde foram os freios de carbono, né? E o sistema de fly-by-wire, que de terra você conseguia controlar o avião, a hidráulica, né? A hidráulica de alta pressão, que eles chamam, que você consegue controlar a aerodinâmica, as asas, os flaps e tal, né? Enfim, avanços tecnológicos incríveis, né? Que vieram
do Concorde, com o governo francês por trás, turbinando, e muito aprendizado que depois foi parar no colo da Airbus, né? Então, só para dizer que uma Airbus não surge porque um empresário francês acordou e resolveu fazer um avião, né? Assim como a Boeing também não, porque a Boeing sempre foi uma quase monopolista no mercado doméstico americano e os Estados Unidos sempre ajudou. O governo americano fez cair empresas no colo, por exemplo, a McDonnell Douglas, acabou dando errado, né? Que fazia aquele MD-11, né? Fazia o famoso DC-10. DC-10 era o avião que eu ia para Portugal quando eu era pequeno visitar meus avós que moravam lá. A gente pegava um aviãozinho, um Electra, em Congonhas, ia para o Galeão, e no Galeão a gente pegava um DC-10 e o DC-10 voava até Lisboa, né? Tempos fantásticos, né? O DC-10, que também era, se me fala a memória, da McDonnell Douglas, que acabou praticamente falindo e foi parar na Boeing, né? E o governo ajudou, né? O governo deu grana, enfim. O governo americano, na hora H, ele salva, né? Ele salvou a GM, salvou a Ford na crise de 2008 e agora vai salvar a Boeing também. Então, quando a gente olha a história de todos esses países da indústria aeronáutica, como o que a gente vê na China hoje, né, a gente encontra sempre a mão do governo ali articulando. Lembra dos Estados Unidos, inclusive na NASA, né, quando eles começaram a fazer foguetes, a NASA tinha 4% do orçamento americano. Então, muitas das tecnologias que depois vieram parar na Boeing, muitas, foram desenvolvidas pela NASA. Inclusive, hoje você vai lá no Kennedy Space Center, que é o centro, né, até de onde se lançam os foguetes, ali no Cabo Canaveral. Você entra no Kennedy Space Center, tem lá Boeing, né? Patrocínio Boeing, né? Então, essa articulação, essa imbricação entre Boeing, NASA e o Departamento de Defesa e Pentágono é muito forte, né? Como é na China, né? A China também não é só para aviões, né? A marinha chinesa, o desenvolvimento desses novos porta-aviões, né? Então essa articulação é natural, né? Até mesmo no Brasil, a nossa Embraer se deveu a uma visão dos militares, né? Para quem estuda um pouquinho da história da Embraer no Brasil, foi uma ideia de dominar e conquistar o espaço aéreo brasileiro que acabou culminando na criação da Embraer, né? Toda a criação do ITA, do CTA lá em São José, foi todo um desenho na cabeça do governo, dos militares, né? É, que trouxe muita gente de fora, né? Um pouco nessa coisa da China de pegar, de aprender a tecnologia, né? E a Embraer nasceu meio que no seio do ITA e do CTA, né? Que são até hoje centros de excelência, de pesquisa, né? De geração de conhecimento de fronteira no Brasil, né? E daí veio a Embraer, que quase capotou no final dos 80 e início dos 90, só não quebrou porque o BNDES salvou. Graças a Deus que o BNDES salvou a Embraer, depois ela abriu capital, deu uma bombada na bolsa e virou essa potência que era, né? Mas acabou sendo comprada pela Boeing, né? Então, a indústria aeronáutica no mundo tem esse perfil, né, do governo articulando, né, do governo ajudando e tomando um risco gigantesco, né? E na China, mais do que nunca, né, pelo que a gente tem visto aqui no curso, é do perfil do governo chinês, né, da inteligência estratégica do governo chinês de, enfim, criar esse tipo de empresa, né? Então, assim como ele fez com o Tianjin, né, quando ele fez toda a coisa dos celulares, de toda a parte de eletroeletrônicos, né, de equipamentos médicos, né? A gente vai falar em outras aulas sobre o plano de futuro, né, do governo chinês em relação ao que ele considera setores-chave, né? Então, ainda na tradicional linhagem dos planos quinquenais, se vocês quiserem, né, que o Elias nos explicou e nos ensinou tão bem, né? Eles têm muito essa visão de futuro, né? Quais são os setores estratégicos que o governo chinês vai investir, vai ajudar, vai articular a infraestrutura, vai dar subsídio, vai dar crédito, né? Aqui no Brasil você fala setor estratégico, o economista já tem urticária, fala, puta, setor estratégico é coisa de economista, desenvolvimentista que destruiu o país, né? Então, no Brasil você falar setor estratégico é palavrão até, né? Sendo que a gente sabe que no mundo todo existem setores que têm mais intensidade tecnológica, que têm mais capacidade de aprendizagem, né, de desenvolvimento de máquinas, de equipamentos, que gera mais, inclusive, poder de monopólio, lucro, economia de escala, economia de escopo, né? Então, é evidente que os setores não são idênticos, né? E o setor da aeronáutica é um setor altamente estratégico, né? Para não, mesmo ignorando a coisa da defesa, né, da importância da defesa do território, enfim, de você ter como acessar o seu território e defender seu território com tecnologias próprias e ferramentas próprias, mas mesmo sem entrar nesse âmbito de defesa e de soberania, só pensando em tecnologias que são subprodutos, né? Coisas que o seu sistema produtivo acaba aprendendo a fazer por conta da capacidade de fazer um avião, né? Então pensa numa turbina, um negócio que gera 100 mil cavalos de potência para levar o avião para o ar, né?
Imagina a engenharia, a capacidade técnica que você precisa ter, né, e que no momento os chineses estão desenvolvendo, integrando com todo outro know-how, né, das outras indústrias que eles estão desenvolvendo. Então, o governo chinês ele vai meio que como ponta de lança, né, nesses setores para puxar na frente essas empresas, né? Em muitos casos tem que ser empresa estatal pelo volume, pela escala, né? Pela grana que precisa se colocar, né? Na Comac. Eles gastaram quase 3 bilhões de dólares para fundar a companhia. Foi o governo chinês que fundou essa companhia estatal, colocando mais de quase 3 bilhões de dólares, né? Então, em alguns setores e algumas empresas, realmente precisa de uma força bruta, né? Força bruta que o governo chinês usa sem a menor timidez, né?